Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre os lobos de nome científico Canis lupus. Os lobos são membros da família Canidae, que também inclui cães, coiotes e raposas. Sua história remonta a milhões de anos atrás, quando os primeiros ancestrais dos lobos começaram a se separar de outros carnívoros primitivos. Acredita-se que os primeiros lobos surgiram na América do Norte e na Eurásia há cerca de 2 a 3 milhões de anos. Durante a Era do Pleistoceno, que começou há cerca de 2,6 milhões de anos, os lobos começaram a se diversificar e a espalhar-se por várias regiões do mundo. Eles se adaptaram a uma variedade de ambientes, desde florestas densas até estepes abertas e tundras geladas. Os lobos têm uma longa história de convivência e interação com os seres humanos. Por milênios, eles foram caçados por povos indígenas e caçadores por sua pele, carne e como uma ameaça ao gado. No entanto, os lobos também têm desempenhado um papel significativo nas culturas humanas, aparecendo em mitologias, folclores e artes ao longo da história. Ao longo dos séculos, os lobos foram alvo de perseguição e extermínio em muitas partes do mundo devido a temores infundados, competição por recursos naturais e pressões econômicas. No entanto, nas últimas décadas, houve um aumento na conscientização sobre a importância dos lobos como predadores de topo de cadeia e sua contribuição para ecossistemas saudáveis. Os esforços de conservação têm sido implementados em várias regiões para proteger populações de lobos ameaçadas e reintroduzir lobos em áreas onde foram extintos. Embora os lobos ainda enfrentem ameaças como perda de habitat e conflitos com humanos, existem esperanças de que medidas de conservação adequadas possam garantir sua sobrevivência a longo prazo. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. A distribuição geográfica e os habitats preferidos dos lobos são diversos e abrangem uma ampla gama de ecossistemas ao redor do mundo. Aqui está uma visão geral. Os lobos cinzentos, Canis lupus, historicamente ocupavam uma grande parte da América do Norte, desde o Alasca até o México e do Atlântico ao Pacífico. Seus habitats variam desde florestas temperadas e boreais até pradarias, estepes e áreas montanhosas. Os lobos europeus também têm uma ampla distribuição, abrangendo desde a Península Ibérica até os bosques da Rússia. Eles são encontrados em uma variedade de habitats, incluindo florestas temperadas, taigas e montanhas. Os lobos asiáticos têm uma distribuição que se estende desde a Sibéria até o Oriente Médio e a Índia. Habitam uma diversidade de ambientes, incluindo tundras árticas, florestas boreais, estepes, desertos e planaltos. Existem populações isoladas de lobos africanos, Canis lupaster, encontradas principalmente na região do Saara e ao sul do Saara, até a Etiópia e o Quênia. Seus habitats incluem desertos, savanas e áreas semiáridas. Os lobos são adaptáveis e podem ocupar uma variedade de habitats, desde áreas remotas e selvagens até regiões próximas a assentamentos humanos. No entanto, eles têm uma preferência por áreas com cobertura vegetal adequada para fornecer abrigo, presas abundantes e acesso a fontes de água. A disponibilidade de presas naturais, como cervos, alces, coelhos e pequenos mamíferos, é crucial para a sobrevivência das populações de lobos em seus habitats naturais. Os lobos são reconhecidos por sua imponência e força, sendo animais majestosos que despertam admiração e respeito. Aqui está uma descrição sobre o tamanho, peso e aparência geral dos lobos. Os lobos variam em tamanho dependendo da subespécie e da região em que vivem. Em média, os lobos adultos têm entre 0,9 a 1,8 metros de comprimento, incluindo a cauda, e uma altura na cernelha que varia de 66 a 81 centímetros. Os machos geralmente são maiores e mais pesados do que as fêmeas. O peso médio de um lobo adulto varia de 25 a 45 kg, embora algumas subespécies, como o lobo do Ártico, possam pesar até 70 kg. Os lobos têm uma constituição robusta e atlética, adaptada para perseguir e derrubar presas grandes. Eles têm pernas musculosas e patas grandes com garras afiadas, que lhes proporcionam tração e força durante a caça. A pelagem dos lobos varia em cor e padrão, dependendo da subespécie e do ambiente em que vivem. As cores mais comuns incluem tons de cinza, marrom, preto e branco. Alguns lobos podem ter manchas ou padrões distintos em suas pelagens. A pelagem dos lobos é densa e composta por duas camadas, um subpelo macio e lanoso, que proporciona isolamento térmico, e uma camada externa mais longa e resistente à água, que ajuda a repelir a umidade e proteger contra o vento e a chuva.
Eles têm cabeças largas e poderosas, com focinhos alongados e orelhas triangulares e eretas. Seus olhos são geralmente de cor âmbar ou dourada e têm uma expressão penetrante e inteligente. Em suma, os lobos são animais impressionantes, com uma aparência marcante e adaptada para sobreviver em uma variedade de ambientes selvagens ao redor do mundo. Sua combinação de tamanho, força e agilidade os torna predadores eficazes e importantes para os ecossistemas em que habitam. A pelagem dos lobos desempenha um papel crucial na sua sobrevivência e adaptação aos diferentes ambientes em que vivem. Aqui está uma descrição sobre a pelagem dos lobos e suas adaptações ao ambiente. A pelagem dos lobos é densa e composta por duas camadas distintas, um subpelo macio e lanoso próximo à pele e uma camada externa mais longa e resistente. O subpelo é responsável por fornecer isolamento térmico, mantendo os lobos aquecidos durante os meses mais frios do ano. Ele retém o calor do corpo, ajudando a proteger os lobos das baixas temperaturas. A camada externa é mais resistente à água e à abrasão, proporcionando proteção contra os elementos e contra danos físicos durante atividades como caça e exploração do ambiente. A coloração da pelagem dos lobos varia amplamente entre as subespécies e pode incluir tons de cinza, marrom, preto e branco. A coloração e o padrão da pelagem muitas vezes servem como camuflagem, ajudando os lobos a se misturarem com o ambiente ao seu redor e a se aproximarem de presas sem serem detectados. Em áreas de neve ou gelo, lobos com pelagens mais claras, como o lobo ártico, têm uma vantagem camuflada, tornando-os menos visíveis para suas presas e facilitando a caça. Os lobos que habitam regiões mais frias, como o lobo do Ártico e o lobo da tundra, geralmente têm pelagens mais densas e compridas, com subpelos mais espessos para fornecer isolamento adicional contra o frio extremo. Em contraste, os lobos que vivem em áreas mais quentes, como o lobo vermelho e o lobo ibérico, podem ter pelagens mais curtas e menos densas para ajudar a dissipar o calor do corpo e evitar o superaquecimento. Além de suas funções físicas, a pelagem dos lobos também desempenha um papel na comunicação e na identificação individual e de grupo. Marcas únicas na pelagem, como manchas, cicatrizes e padrões distintos, podem ajudar os lobos a reconhecerem-se entre si e a identificar membros de suas matilhas. A pelagem também pode ser usada para exibir dominância ou submissão dentro da hierarquia da matilha, por meio de posturas corporais específicas e pilosidade eriçada. A pelagem dos lobos é uma adaptação complexa e multifuncional que desempenha papéis essenciais na sobrevivência e no sucesso reprodutivo desses magníficos predadores. Ela proporciona isolamento térmico, proteção contra os elementos, camuflagem e comunicação entre os membros da matilha, ajudando os lobos a prosperarem em uma variedade de habitats ao redor do mundo. A estrutura da matilha de lobos é uma das características mais fascinantes do seu comportamento social. Aqui está uma explicação sobre os diferentes papéis dentro da matilha. O líder da matilha, muitas vezes chamado de um lobo alfa, é tipicamente o indivíduo mais dominante e experiente. O alfa é responsável por tomar decisões importantes para o grupo, como a escolha de território, rotas de caça e defesa contra ameaças externas. Ele tem prioridade de acesso a recursos, como comida e acasalamento, e geralmente é o primeiro a se alimentar após uma caçada bem-sucedida. O status de alfa é frequentemente alcançado por meio de demonstrações de poder e habilidade durante interações sociais dentro da matilha. Os lobos subordinados, muitas vezes chamados de lobos beta, ocupam posições hierárquicas inferiores à do alfa. Eles geralmente são membros adultos da matilha que aceitam a liderança do alfa e seguem suas instruções. Os lobos beta desempenham papéis importantes na cooperação dentro da matilha, ajudando no cuidado dos filhotes, na caça em grupo e na defesa do território. Além dos lobos beta, existem outros membros da matilha que podem ocupar posições ainda mais baixas na hierarquia, como os lobos juvenis ou recém-integrados à matilha. O lobo ômega é o membro mais submisso e de menor status dentro da matilha. Ele geralmente é responsável por aliviar tensões sociais dentro do grupo, atuando como um apaziguador durante conflitos. O lobo ômega pode receber tratamento de alimentação e acesso a recursos mais baixo do que outros membros da matilha, mas ainda desempenha um papel valioso na coesão social e no equilíbrio da dinâmica do grupo. É importante notar que, embora a ideia de uma estrutura de matilha rigidamente hierárquica, com um alfa dominante, tenha sido popularizada na cultura popular, pesquisas recentes sugerem que as dinâmicas sociais dos lobos podem ser mais complexas e fluidas do que anteriormente pensado. A hierarquia dentro da matilha pode variar dependendo de fatores como idade, sexo, experiência e habilidades individuais de cada membro.
A comunicação entre os membros da matilha de lobos é fundamental para manter a coesão do grupo, coordenar atividades como caça e defesa do território, e estabelecer relações sociais. Aqui estão algumas formas pelas quais os lobos se comunicam. O uivo é uma das formas mais distintas de comunicação dos lobos e desempenha vários papéis, incluindo a marcação territorial, a localização de membros dispersos da matilha e a coordenação durante a caça. Os lobos podem uivar individualmente ou em coro, formando uma sinfonia de vozes que ressoa pela paisagem. O uivo em coro é muitas vezes usado para fortalecer os laços sociais entre os membros da matilha. O som do uivo pode carregar informações sobre a idade, sexo e identidade individual de um lobo, permitindo que os membros da matilha reconheçam e respondam aos chamados de outros lobos. A postura corporal dos lobos comunica uma ampla gama de informações sobre seu estado emocional, intenções e posição na hierarquia social. Lobos dominantes frequentemente exibem uma postura mais ereta, com o corpo esticado e a cabeça erguida, enquanto lobos submissos podem se curvar ou se encolher para mostrar deferência. Durante interações sociais, como confrontos ou cumprimentos, os lobos podem usar posturas específicas, como mostrar os dentes ou erguer a cauda, para indicar agressão, submissão ou amizade. As expressões faciais dos lobos podem transmitir uma variedade de emoções e intenções, ajudando a regular as interações sociais dentro da matilha. Um lobo que mostra os dentes e enruga o nariz pode estar expressando agressão ou desafio, enquanto um lobo que lambe os lábios ou mostra a barriga pode estar demonstrando submissão ou amizade. Os lobos também usam o contato visual para estabelecer e manter relações sociais, comunicar intenções e transmitir confiança ou desconfiança. Em conjunto, essas formas de comunicação permitem que os lobos cooperem eficazmente dentro da matilha, coordenando suas atividades, expressando emoções e mantendo a coesão social. A comunicação entre os membros da matilha é uma parte essencial da vida dos lobos e desempenha um papel vital em sua sobrevivência e sucesso como predadores sociais. Os lobos são carnívoros obrigatórios, o que significa que sua dieta é composta principalmente de carne. Aqui está uma explicação sobre a dieta dos lobos em relação aos herbívoros e carnívoros. Como carnívoros obrigatórios, os lobos dependem quase exclusivamente de alimentos de origem animal para satisfazer suas necessidades nutricionais. A dieta dos lobos é composta principalmente de carne fresca de presas terrestres, como cervos, alces, veados, carneiros, cabras, coelhos e pequenos mamíferos. Os lobos são predadores eficazes, caçando em grupo para derrubar presas grandes ou, em algumas circunstâncias, caçando individualmente presas menores. A anatomia dos lobos está altamente adaptada para a dieta carnívora. Eles possuem dentes afiados e poderosos, especialmente caninos e molares, que são projetados para agarrar, rasgar e triturar carne. Além dos dentes, os lobos têm mandíbulas fortes e músculos faciais bem desenvolvidos, que lhes permitem exercer grande força ao morder e segurar presas durante a caça. Os lobos também têm um sistema digestivo adaptado para processar carne crua, incluindo um estômago ácido que ajuda na quebra de proteínas e gorduras. Os lobos geralmente caçam em matilhas, cooperando estrategicamente para derrubar presas grandes que individualmente seriam difíceis de capturar. Durante a caça, os lobos usam táticas de emboscada, perseguindo, cercando e isolando suas presas antes de atacar. Após a captura da presa, os lobos se alimentam rapidamente, consumindo músculos, órgãos internos e ossos, aproveitando ao máximo todos os nutrientes disponíveis. Embora os lobos sejam carnívoros obrigatórios, ocasionalmente podem consumir pequenas quantidades de vegetação, como frutas, bagas, grama e plantas. No entanto, esses itens vegetais geralmente representam apenas uma pequena parte de sua dieta e são consumidos principalmente por razões não nutricionais, como purgar o sistema digestivo ou complementar nutrientes. Em geral, os lobos são especialistas em caça e dependem da carne como fonte primária de alimento para sua sobrevivência e saúde. A caça em grupo, ou caça cooperativa, é uma das estratégias mais eficazes dos lobos para capturar presas maiores e mais rápidas. As matilhas de lobos trabalham em conjunto para perseguir, derrubar e matar presas, aproveitando a força numérica e a coordenação entre os membros do grupo. Durante a caça em grupo, os lobos usam táticas de emboscada e perseguição para cansar e desorientar suas presas. Eles geralmente se separam em grupos menores, posicionando-se estrategicamente para cercar a presa por diferentes direções. Os lobos mais fortes e experientes muitas vezes lideram o ataque, enquanto outros membros da matilha desempenham papéis de suporte, ajudando a dirigir a presa para áreas onde ela é mais vulnerável. Embora a caça em grupo seja a técnica mais comum, os lobos também podem caçar individualmente quando necessário.
A caça solitária é mais comumente praticada por lobos jovens ou mais velhos que podem não ser capazes de acompanhar o ritmo da matilha durante uma caçada em grupo. Durante a caça solitária, os lobos usam táticas de emboscada e furtividade para se aproximar de suas presas sem serem detectados. Eles frequentemente exploram o terreno e buscam oportunidades de caça, escolhendo alvos mais fáceis e isolados. Apesar de ser menos eficiente do que a caça em grupo para presas maiores, a caça solitária ainda pode ser bem-sucedida para capturar presas menores, como coelhos, roedores e animais doentes ou feridos. Em resumo, os lobos são predadores altamente adaptáveis que empregam uma variedade de técnicas de caça, tanto em grupo quanto solitárias, dependendo das circunstâncias e das condições do ambiente. Essas estratégias demonstram a inteligência e a versatilidade dos lobos como predadores sociais e são fundamentais para sua sobrevivência e sucesso na obtenção de alimento. A época de acasalamento e gestação dos lobos desempenha um papel crucial no ciclo reprodutivo e na perpetuação da espécie. Aqui está uma explicação sobre esses processos. A época de acasalamento dos lobos, também conhecida como época de cio, geralmente ocorre uma vez por ano durante o final do inverno ou início da primavera, embora possa variar ligeiramente dependendo da região e das condições ambientais. Durante o período de acasalamento, os lobos tornam-se mais ativos na busca de parceiros, exibindo comportamentos como marcação territorial, vocalização e exibição de interesse sexual. Os lobos alfa geralmente têm prioridade de acasalamento dentro da matilha, seguidos pelos membros beta e outros indivíduos mais subordinados. No entanto, em algumas circunstâncias, outros membros da matilha podem se acasalar também. O processo de corte e acasalamento envolve uma série de interações sociais entre machos e fêmeas, incluindo rituais de exibição, vocalizações, cheirar e lamber. Após o cortejo, o acasalamento propriamente dito ocorre, geralmente envolvendo um breve período de cópula durante o qual os lobos se acasalam várias vezes para garantir a fertilização dos óvulos. Após a fertilização, as fêmeas grávidas entram em um período de gestação que dura cerca de 60 a 63 dias, durante os quais os embriões se desenvolvem no útero. Durante a gestação, as fêmeas prenhes passam por mudanças físicas e comportamentais, como aumento de peso, desenvolvimento das glândulas mamárias e busca por abrigo seguro para dar à luz. As fêmeas prenhes recebem cuidados adicionais e proteção da matilha durante esse período, com os membros da matilha compartilhando a responsabilidade de garantir sua segurança e bem-estar. Os filhotes de lobo, chamados de filhotes ou lobinhos, nascem cegos e surdos e são completamente dependentes da mãe para alimentação, calor e proteção. As ninhadas de lobos geralmente variam de 4 a 6 filhotes, embora ninhadas maiores ou menores possam ocorrer. A mãe loba é responsável por cuidar dos filhotes nos primeiros meses de vida, amamentando-os, protegendo-os e ensinando-lhes habilidades essenciais de sobrevivência. Os outros membros da matilha, especialmente o pai e os irmãos mais velhos, também podem participar do cuidado com os filhotes, fornecendo comida e proteção quando necessário. Em suma, a época de acasalamento e gestação dos lobos é um período crucial no ciclo de vida da espécie, marcado por rituais de corte, acasalamento e cuidado parental que garantem a sobrevivência e o sucesso reprodutivo da matilha. O cuidado com os filhotes e o desenvolvimento da prole são aspectos vitais do comportamento reprodutivo dos lobos, fundamentais para a sobrevivência e o sucesso da matilha. Durante as primeiras semanas de vida, os filhotes de lobo são alimentados exclusivamente com leite materno, que fornece todos os nutrientes necessários para seu crescimento e desenvolvimento. À medida que os filhotes crescem, a mãe começa a introduzir alimentos sólidos regurgitados, como carne parcialmente digerida, para complementar sua dieta de leite. Os filhotes também começam a explorar o ambiente ao seu redor, brincando uns com os outros e desenvolvendo habilidades motoras, sociais e cognitivas. Além de fornecer alimentação e proteção, a mãe loba desempenha um papel crucial no ensino e socialização dos filhotes. Ela ensina aos filhotes habilidades de caça e sobrevivência, demonstrando técnicas de emboscada, perseguição e abate de presas. Os filhotes observam e imitam as habilidades da mãe, praticando-as entre si durante brincadeiras. Os filhotes também aprendem sobre a hierarquia social da matilha e as regras de comportamento por meio de interações com seus irmãos e outros membros da matilha. Além da mãe, outros membros da matilha, especialmente o pai e irmãos mais velhos, também desempenham papéis importantes no cuidado e na socialização dos filhotes. Eles podem ajudar a proteger e alimentar os filhotes, bem como ensinar-lhes habilidades essenciais de sobrevivência, como caça, defesa e comunicação.
O desmame dos filhotes geralmente ocorre entre os 2 e 3 meses de idade, quando começam a consumir alimentos sólidos regularmente e diminuem a dependência do leite materno. À medida que os filhotes continuam a crescer e se desenvolver, eles se tornam mais independentes e começam a explorar o ambiente por conta própria, sob a supervisão e orientação de membros mais velhos da matilha. Os filhotes eventualmente se tornam adolescentes e, mais tarde, adultos, contribuindo ativamente para as atividades da matilha, como caça, defesa do território e cuidado com os futuros filhotes. O cuidado com os filhotes e o desenvolvimento da prole são processos complexos e colaborativos dentro da matilha de lobos, essenciais para a sobrevivência e o sucesso reprodutivo da espécie. O investimento parental, a socialização e o ensino de habilidades essenciais garantem que os filhotes cresçam fortes, saudáveis e adaptados ao seu ambiente. O papel dos lobos como predadores de topo de cadeia é de vital importância para a saúde e a estabilidade dos ecossistemas em que habitam. Aqui está uma explicação sobre o papel dos lobos nos ecossistemas. Como predadores de topo, os lobos desempenham um papel fundamental no controle das populações de presas, regulando o número e o comportamento de espécies como cervos, alces, veados e coelhos. A predação pelos lobos ajuda a manter o equilíbrio entre as populações de presas e os recursos disponíveis no ambiente, impedindo que as populações de presas se tornem excessivamente grandes e causem danos aos ecossistemas, como superpastejo de vegetação ou destruição de habitats. A presença dos lobos pode influenciar a estrutura da paisagem e a distribuição de espécies vegetais e animais em um ecossistema. Por exemplo, a predação pelos lobos pode afetar o comportamento de presas, levando-as a evitar áreas de risco, como vales ou florestas densas, e a utilizar habitats de forma mais heterogênea. Além disso, a predação pelos lobos pode ter efeitos cascata nos níveis tróficos inferiores, afetando a abundância e a diversidade de espécies de plantas, insetos, aves e outros animais. A predação seletiva pelos lobos tende a focar em presas mais vulneráveis, como indivíduos doentes, fracos, jovens ou idosos. Isso pode ajudar a eliminar indivíduos geneticamente inferiores e fortalecer as populações de presas como um todo, resultando em populações mais saudáveis e adaptadas ao ambiente. A presença dos lobos em um ecossistema pode promover a biodiversidade, pois sua predação seletiva pode reduzir a competição entre espécies e permitir que uma variedade de espécies coexistem em um ambiente. Além disso, a predação pelos lobos pode beneficiar espécies de presas não selecionadas diretamente, ao reduzir a pressão de herbívoros sobre a vegetação e criar condições favoráveis para outras formas de vida selvagem, como aves e mamíferos pequenos. Os lobos desempenham um papel fundamental como predadores de topo de cadeia, influenciando a estrutura e a dinâmica dos ecossistemas em que vivem. Sua presença ajuda a regular as populações de presas, manter a saúde e a diversidade dos ecossistemas e promover o equilíbrio ecológico em paisagens naturais. A presença ou ausência de lobos em diferentes habitats pode ter um impacto significativo na estrutura e na dinâmica dos ecossistemas. Aqui está uma análise sobre o impacto da ausência ou reintrodução de lobos em diferentes habitats. Quando os lobos são ausentes de um ecossistema, pode ocorrer um aumento descontrolado das populações de presas, como cervos e alces. Essas populações de presas em superabundância podem causar danos significativos à vegetação, incluindo o superpastejo de arbustos e árvores jovens, bem como a degradação de habitats sensíveis. A ausência de predação por lobos também pode permitir que espécies de presas mais agressivas ou invasoras dominem o ambiente, deslocando outras espécies e reduzindo a diversidade biológica. A reintrodução de lobos em habitats onde foram extintos pode ter efeitos positivos na restauração ecológica e na recuperação de ecossistemas degradados. A presença de lobos pode ajudar a regular as populações de presas, reduzindo o superpastejo e restaurando o equilíbrio entre herbívoros e vegetação. A predação seletiva pelos lobos pode fortalecer as populações de presas, eliminando indivíduos doentes, fracos ou geneticamente inferiores e promovendo uma população mais saudável e adaptada ao ambiente. Além disso, a reintrodução de lobos pode ter efeitos cascata nos ecossistemas, promovendo a biodiversidade e a resiliência ecológica. Por exemplo, a redução da pressão de herbívoros pode permitir que outras espécies de plantas e animais prosperem, criando habitats mais diversos e saudáveis. No entanto, a reintrodução de lobos também pode enfrentar desafios e resistência de partes da comunidade local, especialmente de agricultores e pecuaristas preocupados com o impacto potencial dos lobos em seus rebanhos. Estratégias de gestão adaptativa e mitigação de conflitos são necessárias para promover a coexistência harmoniosa entre lobos e comunidades humanas, incluindo medidas como compensação por predação de gado, cercamento de áreas sensíveis e educação pública sobre a importância dos lobos para os ecossistemas.
A ausência ou reintrodução de lobos em diferentes habitats pode ter consequências profundas para a saúde e a resiliência dos ecossistemas. A presença de lobos desempenha um papel crucial na regulação das populações de presas, na promoção da biodiversidade e na restauração ecológica, contribuindo para a sustentabilidade e a saúde dos ecossistemas naturais. A origem e evolução dos lobos é um tema fascinante que remonta a milhões de anos atrás, envolvendo uma história de adaptação, diversificação e migração ao longo do tempo. Aqui está uma visão geral. Os primeiros ancestrais dos lobos modernos surgiram há cerca de 5 a 10 milhões de anos, durante o período do Mioceno, na América do Norte. Esses antigos canídeos evoluíram de pequenos carnívoros semelhantes a doninhas, adaptados a uma variedade de habitats terrestres. Ao longo dos milênios, os antigos canídeos diversificaram-se em várias linhagens, adaptando-se a diferentes ambientes e nichos ecológicos. Durante o Plioceno e o Pleistoceno, as mudanças climáticas e geográficas influenciaram a distribuição e a evolução dos canídeos, levando à especiação e ao surgimento de várias espécies de lobos em diferentes partes do mundo. O gênero Canis, que inclui os lobos, surgiu há cerca de 1 a 2 milhões de anos atrás, durante o Pleistoceno, como resultado da evolução de ancestrais de canídeos maiores e mais adaptáveis. Espécies ancestrais do gênero Canis, como o Canis musbachensis e o Canis etruscus, deram origem a uma linhagem diversificada que inclui os lobos modernos, bem como outros membros da família Canidae, como os cães e os coiotes. O ancestral comum dos lobos modernos, conhecido como Canis lupus, emergiu há cerca de 300 mil a 500 mil anos atrás, durante o Pleistoceno. Os lobos modernos evoluíram para se adaptar a uma variedade de habitats em todo o hemisfério norte, incluindo florestas, tundras, pradarias e montanhas. Os lobos têm uma longa história de interações com humanos, que remonta a dezenas de milhares de anos. Os lobos desempenharam papéis importantes nas culturas e mitologias de muitas sociedades humanas, desde tempos pré-históricos até os dias atuais. Ao longo da história, os lobos foram tanto reverenciados quanto perseguidos pelos seres humanos, muitas vezes sendo caçados por sua pele, carne e pela percepção de serem ameaças à segurança e aos rebanhos domésticos. A origem e evolução dos lobos é uma história complexa e multifacetada, marcada por adaptação, diversificação e interações com outros organismos, incluindo seres humanos. Através de milhões de anos de evolução, os lobos desenvolveram-se como predadores altamente adaptáveis e inteligentes, desempenhando um papel importante na ecologia e na história natural de muitos ecossistemas em todo o mundo. Os lobos pertencem ao grupo taxonômico dos canídeos, que é uma família dentro da ordem dos carnívoros. Aqui está uma visão geral do grupo taxonômico dos lobos. A família Canidae é composta por uma variedade de carnívoros terrestres, incluindo lobos, cães, raposas, coiotes e chacais. Os membros desta família são caracterizados por sua dentição especializada para comer carne, garras não retráteis e orelhas pontiagudas. O gênero Canis inclui várias espécies de canídeos, incluindo os lobos, cães domésticos, Canis lupus familiaris, coiotes, Canis latrans e chacais, Canis aureus. Os lobos, representados pela espécie Canis lupus, são os maiores membros deste gênero e são conhecidos por sua inteligência, habilidades de caça em grupo e vocalizações distintivas. A espécie Canis lupus, comumente conhecida como lobo, é nativa de várias regiões do hemisfério norte, incluindo América do Norte, Europa, Ásia e partes do norte da África. Existem várias subespécies de lobos, adaptadas a uma variedade de habitats, incluindo o lobo cinzento, Canis lupus lupus, o lobo ártico, Canis lupus arctus, o lobo vermelho, Canis lupus rufus, e o lobo ibérico, Canis lupus signatus, entre outros. Os lobos compartilham várias características taxonômicas com outros membros da família Canidae, incluindo um crânio alongado, dentes afiados adaptados para rasgar carne, pernas longas e uma cauda peluda. Eles também exibem comportamentos sociais complexos, vivendo em grupos familiares conhecidos como matilhas, e comunicam-se por meio de uma variedade de vocalizações, incluindo uivos, rosnados e latidos. Os lobos são membros proeminentes da família Canidae e do gênero Canis, representando uma das espécies mais reconhecíveis e emblemáticas do reino animal. Sua importância ecológica como predadores de topo de cadeia e sua fascinante biologia comportamental os tornam objetos de estudo e admiração em todo o mundo. Desmistificar conceitos errôneos sobre lobos é importante para promover uma compreensão mais precisa e equilibrada desses magníficos predadores. Aqui estão alguns dos mitos comuns sobre lobos e a verdade por trás deles. Mito: lobos são criaturas cruéis e sanguinárias. Verdade:
embora os lobos sejam predadores eficientes, eles não são cruéis por natureza. A predação é um comportamento natural e necessário para sua sobrevivência e a de sua matilha. Mito: lobos são uma ameaça para os humanos. Verdade: os lobos geralmente evitam interações com humanos e raramente representam uma ameaça para as pessoas. Ataques de lobos contra humanos são extremamente raros e geralmente ocorrem em situações de conflito ou quando os lobos se sentem ameaçados. Mito: lobos caçam indiscriminadamente e matam mais do que precisam. Verdade: os lobos são predadores eficientes e normalmente matam apenas quando estão com fome. Eles têm um comportamento de predação seletiva, visando principalmente presas mais fáceis de capturar ou indivíduos mais vulneráveis dentro de uma população de presas. Mito: lobos são responsáveis por grandes prejuízos à pecuária. Verdade: embora os lobos possam ocasionalmente matar animais domésticos, como ovelhas e cabras, os danos causados por lobos à pecuária são geralmente muito menores do que os frequentemente alegados. Existem várias medidas de manejo que podem ajudar a reduzir os conflitos entre lobos e criadores de gado. Mito: lobos são animais solitários e agressivos. Verdade: os lobos são animais sociais que vivem em grupos familiares conhecidos como matilhas. Eles exibem uma ampla gama de comportamentos sociais, incluindo cooperação na caça, cuidado com os filhotes e estabelecimento de hierarquias dentro da matilha. Mito: lobos são responsáveis pela diminuição de populações de cervos e alces. Verdade: embora os lobos possam afetar temporariamente as populações de cervos e alces em áreas onde são reintroduzidos ou onde sua densidade populacional é alta, eles também desempenham um papel importante no controle das populações de presas e na promoção da saúde do ecossistema. Desmistificar esses conceitos errôneos é essencial para promover a coexistência harmoniosa entre humanos e lobos, bem como para garantir a conservação desses importantes predadores e dos ecossistemas em que habitam. Educação pública, pesquisa científica e políticas de manejo adequadas são fundamentais para alcançar esse objetivo. As histórias culturais e folclóricas associadas aos lobos são abundantes e variadas, refletindo a profunda influência desses animais na imaginação humana ao longo da história. Aqui estão algumas das principais narrativas e mitos associados aos lobos. Em muitas culturas antigas, os lobos eram vistos como símbolos poderosos associados a divindades e deuses. Por exemplo, na mitologia romana, Rômulo e Remo, os fundadores de Roma, foram amamentados por uma loba, o que simbolizava a proteção divina e a ligação entre humanos e animais. Na mitologia nórdica, os lobos tinham um papel importante, como Fenrir, o lobo gigante que desempenha um papel central no Ragnarok, o fim do mundo na mitologia nórdica. Os lobos frequentemente aparecem em contos de fadas e histórias folclóricas de várias culturas ao redor do mundo. Por exemplo, em contos de fadas europeus como a Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos, os lobos são frequentemente retratados como vilões ameaçadores. No entanto, os lobos também podem ser retratados de maneira mais positiva na literatura, como em O Livro da Selva, de Rudyard Kipling, onde o personagem Mowgli é criado por lobos na selva indiana. Os lobos também têm sido uma inspiração para artistas e criadores ao longo dos séculos. Eles aparecem em pinturas, esculturas, músicas e filmes, muitas vezes simbolizando força, coragem, liberdade ou selvageria. Na cultura popular moderna, os lobos são frequentemente retratados em filmes, programas de TV, jogos de videogame e outros meios de entretenimento, às vezes como personagens heróicos e outras vezes como vilões misteriosos ou sobrenaturais. Muitas culturas indígenas têm histórias e mitos sobre lobos que refletem uma conexão espiritual e cultural com esses animais. Por exemplo, entre os nativos americanos, os lobos são frequentemente vistos como guias espirituais, guardiões da terra e símbolos de sabedoria e lealdade. Essas histórias culturais e folclóricas oferecem insights fascinantes sobre a maneira como os seres humanos têm interagido e interpretado os lobos ao longo da história. Elas destacam a complexidade das relações entre humanos e animais, bem como a importância dos lobos como ícones culturais e espirituais em todo o mundo. Os lobos enfrentam uma série de desafios significativos em termos de habitat e preservação, que ameaçam sua sobrevivência e bem-estar. Aqui estão alguns dos principais desafios. A perda e fragmentação de habitat são algumas das maiores ameaças aos lobos. O desenvolvimento humano, incluindo a urbanização, agricultura, mineração e construção de estradas, resulta na destruição e fragmentação dos habitats naturais dos lobos, levando à perda de áreas de caça, reprodução e refúgio.
Os lobos frequentemente entram em conflito com humanos devido à predação de animais domésticos, como o gado, e à competição por recursos naturais, como presas selvagens. Isso leva a conflitos entre lobos e agricultores, pecuaristas e comunidades locais, resultando em perseguição, abate ilegal e redução das populações de lobos. A redução das populações de presas naturais dos lobos, como cervos e alces, devido à caça excessiva, degradação do habitat e mudanças climáticas, pode impactar negativamente a capacidade dos lobos de encontrar alimentos suficientes para sustentar suas matilhas. As mudanças climáticas estão alterando os padrões de temperatura, precipitação e disponibilidade de recursos naturais, afetando os ecossistemas em que os lobos vivem. Isso pode levar a mudanças na distribuição e abundância das presas dos lobos, bem como a eventos climáticos extremos que afetam diretamente as populações de lobos. A caça ilegal, a exploração comercial e o comércio ilegal de partes de lobos, como pele, ossos e órgãos, representam uma ameaça significativa para as populações de lobos em muitas partes do mundo. A demanda por produtos de lobo em mercados ilegais alimenta a caça furtiva e o tráfico de animais selvagens. Em algumas áreas, as populações de lobos enfrentam problemas de fragilidade genética devido à perda de diversidade genética e ao isolamento de populações em habitats fragmentados. Isso pode levar a problemas de consanguinidade, redução da capacidade de adaptação e aumento do risco de extinção local. Para enfrentar esses desafios, são necessárias medidas de conservação abrangentes, incluindo a proteção e restauração de habitats, o manejo sustentável de conflitos com humanos, o combate à caça ilegal e ao comércio ilegal de animais selvagens, e a implementação de estratégias de adaptação às mudanças climáticas. A conservação dos lobos não apenas protege uma espécie emblemática e importante para os ecossistemas, mas também beneficia a biodiversidade como um todo e promove a saúde dos ambientes naturais em que vivemos. Os esforços de conservação e programas de reintrodução desempenham um papel crucial na proteção e recuperação das populações de lobos em todo o mundo. Aqui estão algumas das principais estratégias e iniciativas utilizadas para conservar os lobos. Muitos países implementaram leis e regulamentos para proteger os lobos e seus habitats naturais. Essas proteções legais variam de acordo com o país e podem incluir status de proteção especial, áreas protegidas designadas e restrições à caça e ao abate de lobos. Programas de monitoramento populacional são essenciais para acompanhar o tamanho, a distribuição e a saúde das populações de lobos. Isso envolve o uso de técnicas de pesquisa, como armadilhas fotográficas, observações de campo e análises genéticas para estimar o número de lobos e monitorar tendências populacionais ao longo do tempo. Em algumas regiões onde os lobos foram extintos historicamente, programas de reintrodução têm sido implementados para restaurar populações de lobos em seus habitats de origem. Isso envolve a captura de lobos de áreas onde são mais abundantes e sua transferência para áreas de reintrodução selecionadas, onde são liberados e monitorados de perto. Estratégias de manejo de conflitos com humanos são importantes para mitigar os impactos negativos da predação de lobos sobre animais domésticos, como gado e ovelhas, e reduzir os conflitos entre lobos e comunidades locais. Isso pode incluir o uso de medidas preventivas, como cercas, cães pastores e compensação por prejuízos. A educação pública e a sensibilização são fundamentais para promover a coexistência harmoniosa entre lobos e humanos. Isso inclui programas de educação ambiental em escolas, campanhas de conscientização sobre a importância dos lobos para os ecossistemas e o papel dos lobos na cultura e história humanas. A conservação dos lobos muitas vezes requer cooperação e colaboração internacional, pois muitas populações de lobos atravessam fronteiras nacionais. Isso envolve o compartilhamento de informações, melhores práticas e recursos entre diferentes países e organizações de conservação. Esses esforços de conservação e programas de reintrodução têm sido bem-sucedidos em muitas áreas, resultando na recuperação e expansão das populações de lobos. No entanto, os desafios persistem e é essencial continuar a apoiar e fortalecer essas iniciativas para garantir um futuro sustentável para os lobos e os ecossistemas em que habitam. Os lobos possuem habilidades sensoriais e cognitivas notáveis, adaptadas para a vida em seu ambiente natural. Aqui estão algumas das principais características. Os lobos têm uma excelente visão e audição, o que lhes permite detectar presas e perigos a grandes distâncias. Suas orelhas triangulares e móveis ajudam a localizar sons, enquanto seus olhos bem desenvolvidos permitem uma boa visão noturna. O olfato é uma das habilidades sensoriais mais poderosas dos lobos. Eles possuem um órgão vomeronasal altamente desenvolvido, que lhes permite detectar odores complexos e seguir rastros por longas distâncias.
O olfato é crucial para encontrar presas, comunicar-se com outros lobos e marcar território. Os lobos são conhecidos por sua ampla gama de vocalizações, incluindo uivos, rosnados, latidos e gemidos. Cada vocalização tem um propósito específico, desde a comunicação dentro da matilha até a marcação de território e o alerta de perigos. Os lobos são animais sociais que vivem em grupos familiares conhecidos como matilhas. Eles exibem um complexo sistema de hierarquia social, com papéis definidos para os membros da matilha, incluindo o líder alfa, o companheiro beta e os membros ômega. Essa estrutura social ajuda na cooperação durante a caça e no cuidado com os filhotes. Os lobos são animais altamente inteligentes e adaptáveis, capazes de aprender com experiências passadas e de se adaptar a diferentes situações ambientais. Eles demonstram habilidades cognitivas avançadas, como resolução de problemas, tomada de decisões e aprendizado social. Os lobos exibem um forte senso de empatia e cuidado parental. Eles são extremamente dedicados ao cuidado de seus filhotes, compartilhando responsabilidades de alimentação, proteção e socialização dentro da matilha. Essas habilidades sensoriais e cognitivas desempenham um papel fundamental na sobrevivência e no sucesso reprodutivo dos lobos em seu ambiente natural. Sua capacidade de se comunicar, cooperar e adaptar-se às mudanças no ambiente é essencial para a manutenção de populações saudáveis e resilientes. Os lobos são fascinantes e possuem uma série de fatos interessantes e surpreendentes sobre seu comportamento e biologia. Aqui estão alguns deles. Os lobos são excelentes caçadores em grupo, trabalhando em conjunto para derrubar presas maiores do que poderiam capturar individualmente. Eles usam táticas de emboscada, estratégias de cerco e sinais vocais para coordenar ataques eficazes. Os lobos desenvolvem fortes laços sociais dentro de suas matilhas, demonstrando comportamentos como brincadeiras, cuidados mútuos e demonstrações de afeto. Eles são animais sociais que se importam profundamente uns com os outros e formam vínculos duradouros. Os lobos são altamente adaptáveis a uma variedade de habitats, incluindo florestas, tundras, pradarias e desertos. Suas adaptações físicas, como pelagem densa, patas largas e almofadas nas patas, os ajudam a sobreviver em condições climáticas extremas. As populações de lobos podem variar significativamente em densidade, dependendo da disponibilidade de presas e do tamanho do território. Em algumas áreas, as matilhas podem ocupar grandes áreas de terra, enquanto em outras áreas, elas podem ser mais dispersas. Esses fatos interessantes e surpreendentes destacam a complexidade do comportamento e da biologia dos lobos, mostrando que eles são muito mais do que simples predadores, mas sim animais sociais inteligentes com uma série de adaptações notáveis ao seu ambiente. Os lobos têm uma história evolutiva que remonta a milhões de anos, desde seus ancestrais antigos até os lobos modernos que conhecemos hoje. Os lobos são encontrados em uma variedade de habitats em todo o mundo, desde florestas e tundras até pradarias e desertos. Os lobos são carnívoros de porte médio a grande, com corpos musculosos, patas largas e uma pelagem densa que varia em cor e padrão de acordo com a região. A pelagem dos lobos é adaptada ao ambiente em que vivem, fornecendo isolamento térmico em climas frios e ajudando na camuflagem em diferentes habitats. As matilhas de lobos têm uma estrutura social hierárquica, com papéis definidos para cada membro, incluindo o líder alfa, o companheiro beta e os membros ômega. Os lobos se comunicam por meio de uma variedade de vocalizações e comportamentos corporais, demonstrando empatia, cooperação e cuidado parental dentro de suas matilhas. Os lobos são predadores eficientes que se alimentam principalmente de presas de grande porte, como cervos, alces e bisões, usando técnicas de caça em grupo para capturar suas presas. Os lobos têm épocas de acasalamento específicas, seguidas por uma gestação de cerca de 2 meses e cuidados intensivos com os filhotes dentro da matilha. Os lobos desempenham um papel crucial nos ecossistemas como predadores de topo de cadeia, ajudando a regular as populações de presas e promover a biodiversidade. A ausência ou reintrodução de lobos em diferentes habitats pode ter consequências significativas para a saúde e a resiliência dos ecossistemas, afetando a distribuição de presas e a estrutura da comunidade. Se você se encantou com o fascinante mundo dos lobos e quer continuar explorando mais sobre esses magníficos predadores, não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo futuro. Fique à vontade para deixar seus comentários e compartilhar suas opiniões sobre o vídeo. Adoraríamos ouvir suas histórias, perguntas e insights sobre os lobos. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e colegas que também possam se interessar por aprender mais sobre esses incríveis animais e ajudar a espalhar o conhecimento sobre a importância da conservação dos lobos em nossos ecossistemas.
Juntos, podemos fazer a diferença na proteção e preservação desses magníficos seres da natureza. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade e por apoiar a nossa causa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.